Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 67ª sessão ordinária em 3 de setembro de 2014. Presidência do senhor vereador Edson Zanata, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Átila Nunes, Eliomar Coelho, Dr. Eduardo Moura, Tereza Berger, Edson Zanata, Renato Cinco, Raymond, Tio Carlos, Luiz Carlos Ramos e professor Washington, 11, assume a presidência o senhor vereador Edson Zanata e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h13. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, trabalhos, senhores vereadores presentes, funcionários, público presente nas galerias. Vamos mais um dia de tentativa de ver essa casa funcionando, de ver essa casa votando, discutindo assuntos importantes. Eu ontem falei um pouco sobre a vergonha que a gente sente, que eu pelo menos tenho sentido, da nossa dificuldade de discutir ou de trabalhar aqui dentro dessa casa. E as coisas vão passando pelo ouvido das pessoas, pelas cabeças de todo mundo, como se tudo estivesse absolutamente normal. A gente anda aqui dentro da casa, parece que está tudo absolutamente normal. E não está. Nas últimas semanas, temos sido surpreendidos e justamente cobrados a dar explicações sobre o que vem acontecendo com essa casa. Uma comissão de sindicância foi formada por vereadores e um grupo de vereadores foi formado para conferir, com bastante constrangimento, o que antes se julgava desnecessário fazer nessa casa. Mas é um dever dos vereadores dar explicações. E nada, na nossa opinião, como muita transparência para corrigir o que está errado e afastar as suspeitas eventualmente infundadas que possam pairar sobre essa casa e sobre a atuação nossa como vereadores. Mas as nossas lentes não devem se focar somente para dentro desta casa, mas também para fora dessa casa, para buscar aquilo que é uma das nossas funções, que é a fiscalização sobre o Poder Executivo, sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro. Aliás, essa é uma das mais importantes funções que nós temos. Ontem, ou anteontem, um ou dois dias atrás, lá no nosso gabinete, deve ter chegado no gabinete de outras pessoas também, chegaram os famosos requerimentos de informações que estavam em atraso há meses, alguns há mais de um ano. Já teve aniversário do senhor. E neste caso, não nos surpreendemos. O exame de determinados processos administrativos apenas nos trazem a certeza e a prova cabal de que há muita coisa irregular em contratos, em recursos públicos utilizados de maneira irregular pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E acho que é exatamente este o motivo, ou seja, não poder explicar tudo, que causa esse enorme atraso na entrega desses requerimentos de informação, que são documentos absolutamente necessários para que os vereadores possam fazer a sua atuação de fiscalização.
Os técnicos da Prefeitura não se furtaram a responder o que foi indagado ou a remeter as cópias dos documentos solicitados. Mas as respostas foram deliberadamente, eu queria que ficasse bem claro isso, que analisando os documentos recebidos agora, fica claro que as respostas foram deliberadamente retidas na Casa Civil. Há completa clareza sobre isso. Basta examinar as datas desses processos. O ex-secretário da Casa Civil e braço direito do prefeito Eduardo Paes, já que o braço esquerdo foi amputado, candidato a deputado federal Pedro Paulo, recebia as respostas e não as encaminhava para a Câmara. São inúmeros os exemplos, e aqui a gente faz as cobranças. A quem está na casa, geralmente o que é mais cobrado aqui é o funcionário SAR, e a gente olhando a data dos documentos, vê claramente que o problema não foi aqui com a casa. O problema foi a deliberada proposta do secretário da Casa Civil, do então secretário Pedro Paulo, em reter as informações. Vou dar um exemplo para os senhores sobre isso que eu estou falando, para provar o que eu estou falando. No dia 8 de maio de 2013, ano passado, solicitei cópia de todos os contratos celebrados entre o município e a empresa, guardem esse nome. Esse nome ainda vai aparecer muito aqui no Rio de Janeiro. A empresa Sport Plus Marketing Esportivo. O contrato feito entre essa empresa e o município através da Casa Civil. Há outros contratos da Sport Plus feitos com outros órgãos da Prefeitura, além da Casa Civil. Então, lembrem-se, pedimos isso em 8 de maio de 2013. No dia 23 de maio, o presidente da Casa, o presidente Jorge Felipe, despachou o nosso pedido. No dia 7 de junho, a servidora Antônia Moreira Rodrigues diligentemente encaminhou as cópias solicitadas. E vejam, senhores, 13 meses depois, as cópias que foram devidamente colocadas lá pela funcionária Antônia Moreira Rodrigues, 13 meses depois, as cópias chegaram. Mas é lógico, com as costumeiras lacunas que reforçam que a Prefeitura deve ter muito a esconder. Pedimos os contratos, mas os objetos desses contratos está disposto no anexo, e é óbvio que a Prefeitura mandou os contratos sem o anexo. Por quê? Porque não quer a Prefeitura revelar para esta casa o que fez ou o que faz com a empresa Sport Plus. Hoje, dia 4 de setembro de 2014, demos entrada num novo requerimento de informações, reiterando que o óbvio, isto é, a necessidade do tal anexo. Esperamos 13 meses por um documento e o documento veio sem o seu principal membro, que era o anexo. Mas o anexo só chegará provavelmente daqui a algum tempo. Supostamente, fazemos uma ilação, deverá chegar junto com a delegação de nado sincronizado da Croácia, que virá para a Olimpíada em 2016. O candidato Pedro Paulo poderá ser reeleito deputado e voltará correndo para a Casa Civil para segurar novas respostas para evitar que nós possamos ter clareza nas informações. Isto deveria ser considerado por todos nós, 51 vereadores, um escárnio com essa casa, uma falta de respeito completo do Poder Executivo perante o Poder Legislativo. Sabemos apenas que o contrato da Sport Plus é para organização de eventos. Que eventos? Eventos secretos? O valor inicial do contrato era de 7 milhões. Primeiro teve um aditivo de mais 4 milhões. Segundo, outro aditivo de mais 1 milhão e 700. Terceiro aditivo, mais 8 milhões e 600. E um quarto termo aditivo, mais 8 milhões e 700. Haja organização de eventos. Em números históricos, são mais de 30 milhões de reais para essa empresa para fazer eventos, grandes eventos ou pequenos eventos, não sabemos, nessa cidade. De 2009 a 2014,
através do Rio Transparente, a Sport Plus faturou, em números históricos, 52 milhões de reais. Não estou falando da Teslu, estou falando da Rio, da chamada Sport Plus Marketing. E a Prefeitura não dá a menor importância para a nossa indagação de como é que esses recursos foram gastos. Se estivesse tudo certo, não omitiriam tal anexo que revela os detalhes do contrato. E se nada tivesse a esconder, traria todas as formas e defenderia a oportunidade de explicar esses gastos de dezenas de milhões de reais em benefício da cidade. Mas este exemplo que nós estamos trazendo é apenas um deles. Deste fato que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Esta casa está se apequenando a cada dia. Nós, vereadores, estamos aceitando esse escárnio que é feito de não fiscalizar o poder público. Nós acabamos de fechar um levantamento, tudo aquilo que está no esquecimento, ninguém mais lembra que milhões de reais foram desviados de políticas públicas do Rio de Janeiro, no maior escândalo do governo Eduardo Paes, pela empresa Teslu, na administração do ex-secretário Rodrigo Bettel. Parece que esse assunto morreu, que não há mais interesse. Nós acabamos de fazer um levantamento que nos cabe, de um documento do Tribunal de Contas, avaliando todos os contratos da Teslu. E é estarrecedor aquilo que o Tribunal de Contas já disse ao prefeito Eduardo Paes. O prefeito foi à imprensa, para empurrar essa crise para longe dele, foi a imprensa dizendo o seguinte: mandamos toda a documentação para ser averiguada pela Procuradoria-Geral do município e pela Controladoria do município. Pois bem, prefeito, você já tem isso. Esse documento já foi feito no Tribunal de Contas. Nós tivemos acesso a ele, que o Tribunal nos passou isso. Com atraso, evidentemente. Estamos pedindo, e só quando estourou esse momento, no dia que saiu isso no jornal, nós recebemos um CD com todas as inspeções feitas pelo Tribunal de Contas sobre a Teslu e o dinheiro público mal gasto no Rio de Janeiro. Então, senhores, o que eu queria lembrar aos senhores é que há necessidade, nós não podemos ficar nesse estado de completa letargia que estamos aqui. Parece que nós enfiamos a cabeça debaixo da terra e ficamos com o resto do corpo levantado para trás. Nós achamos que nada está acontecendo. Nós estamos sendo absolutamente desmoralizados publicamente. Essa casa é motivo de chacota. Essa casa hoje, lamentavelmente, só perde em desrespeito e em chacota para o time do Vasco da Gama. Que eu sou vascaíno e fico triste com isso. Essa casa hoje, todos os dias, o que se fala dessa casa são comentários absolutamente que não merece. A casa, o poder legislativo, não merece a avaliação que lá fora cada vez se faz mais. Ainda bem que não é o momento de eleição aqui para essa casa, porque senão seria mais difícil do que está sendo para aqueles que estão disputando uma vaga na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Eu espero, senhores vereadores, e isso, falei ontem sobre a questão da saúde. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça do Rio, substituiu essa casa, pedindo um esclarecimento em relação ao que vem acontecendo com a saúde. E nós tentamos fazer 2 CPIs, e os vereadores da casa retiraram as assinaturas, dizendo que a política pública de recursos humanos da saúde ia otimamente bem. Hoje, está lá o pedido liminar para obrigar a Prefeitura a fazer o concurso que ela vem se omitindo nos últimos anos de fazer, e vem apenas com uma política de privatização e de terceirização na área da saúde, como em outras áreas. Isto aí, em relação a Teslu, em relação ao Sport Plus, é mais uma terceirização. Sobre o argumento daqueles que dizem que quando terceiriza, tudo melhora. Hoje, nós já temos no Rio de Janeiro essa avaliação, pelo menos em relação à saúde, pelo menos em relação ao desenvolvimento social, como a educação, não temos dúvida que privatizar não melhorou um milímetro daquilo que era a obrigação pública de fazer. Entretanto, se gasta muito mais do que gastava antes. Hoje, no orçamento de 4 bilhões e 300 da saúde, 1 bilhão e 600 são apenas para pagar a OS, para fazer um serviço pífio que os usuários sabem melhor do que nós. Encerrando, presidente, queria lembrar aos senhores vereadores, nós não estamos imunes ao que está acontecendo
ao que está a avaliação lá de fora. Esta casa passa por um momento difícil e nós, vereadores, temos que aqui dentro tentar mostrar o que realmente ocorre, o que está acontecendo e darmos alguma prova disso. Não é possível que nós tenhamos a imprensa vindo aqui todo dia com uma falsa impressão de que a casa não funciona por causa das eleições. Não é verdade. Se a imprensa estivesse aqui hoje, estão aqui vários candidatos, estão aqui presentes hoje. Vários que serão candidatos têm estado presentes aqui hoje. Não é a eleição que está esvaziando a casa. O que está esvaziando a casa é o desejo de não se avaliar nada do que está acontecendo aqui dentro. É o desejo de não se tocar em determinados assuntos que as pessoas não querem que seja falado aqui dentro dessa casa. Lamento profundamente, mas acho que nós não devemos, aqueles que pensam assim como eu, devem ocupar esse microfone e cobrar que essa casa se movimente, que essa casa defenda, não a cada um de nós, mas defenda o patrimônio da democracia, que é o poder legislativo. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores que se encontram presentes. Boa tarde a todos e todas que acompanham mais essa sessão plenária. No expediente de hoje, eu não poderia deixar de tratar daquilo que é assunto em todas as esquinas, não só do Rio de Janeiro, mas eu diria de todas as esquinas brasileiras. É assunto daqueles que empenham desde já o desejo para mudar a política brasileira, é assunto para aqueles que criticam, é assunto para aqueles e aquelas que estão muito preocupados em deixar o espaço do poder, né, o cantinho quente que ocupam em Brasília, mas é assunto. Esse assunto é o assunto Marina Silva, presidente. A discussão que envolve hoje, não só pelo resultado das pesquisas divulgadas ontem, onde se consolida o empate técnico entre Dilma e Marina, e mais ainda, se consolida que a candidatura do PSDB, a candidatura de Aécio Neves, está fora da disputa real das eleições presidenciais desse ano, coloca para todos nós uma interrogação. Não é mais a interrogação de quem estará no segundo turno. Isso está apresentado. O desejo, o forte desejo, e haverá luta real para manter a atual estrutura de poder ancorada pela presidente Dilma Rousseff. E do outro lado, essa que expressa um sentimento de mudança, o sentimento que pulsou nas ruas do Rio, do Brasil, no ano passado, nas jornadas de junho, o sentimento que pulsa para todos aqueles e aquelas que têm hoje um certo mal-estar quando olham para o espaço da política, quando tem uma tristeza quando percebem que as conquistas democráticas, que a virada, a derrota da ditadura, a luta pelas diretas, o sonho, a esperança, o desejo de mudança, quando olham e veem que esse desejo foi abandonado e percebem que ele está reacendendo com a candidatura de Marina e apostam nessa alternativa como uma possibilidade de mudança. Esse será o embate dessas eleições. Mas, como eu dizia aqui, a questão que começa a ser perguntada não é mais se esse embate se apresentará no segundo turno das eleições, mas se essas eleições poderão ser resolvidas ou não no primeiro turno. Aqui não tem nenhum tipo de euforia ou de animação ou de festejo não, mas tem uma percepção de que é necessário fazermos uma análise política desse processo. Acho que o que se externou ontem, em especial na manchete de divulgação dos resultados eleitorais, mostra o que vem por aí. Quando nós analisamos as pesquisas, fica claro que não há uma onda de crescimento, uma onda que sobe e desce, mas há um processo de crescimento consistente da candidatura de Marina. Do outro lado, a perspectiva de recuperação pontual da presidente Dilma está absolutamente dentro da margem de erro, de 3%, que em geral as pesquisas trabalharam, dentro de uma sequência de queda de, em alguns casos,
de mais de 7% entre a penúltima e a última pesquisa. Mas mais ainda, tem um dado interessante nessa discussão, que me parece óbvio, mas não foi tratado na maioria, na repercussão, na maioria dos órgãos de imprensa. A desidratação da candidatura do Aécio, que hoje, objetivamente, circula em torno de 15%, 11%, variando, né, de pesquisa para pesquisa, não me parece que possa virar um voto a favor da candidatura Dilma. Aqueles que escolheram o Aécio, né, por falta de alternativa, eu imagino que migrarão seus votos para a candidatura de Marina. Aqueles que tinham no Aécio uma convicção ideológica, ou não votarão, ou manterão a saudação à bandeira, se a candidatura do Aécio se sustentar. Mas não é possível que 5%, 6%, 7% de intenção de voto, né, do Aécio, que se deslocaram, que deixaram de votar no Aécio nessas últimas pesquisas, possam ser incorporados à candidatura da presidente Dilma. Eles podem não deixar de ser votos do Aécio, eles podem virar voto nulo, isso não apareceu nas pesquisas, ou eles irão, naturalmente, num movimento de um voto útil contra a candidatura da presidente Dilma. Isso não foi tratado pela maioria dos veículos de comunicação na apresentação das manchetes, na leitura do resultado das últimas pesquisas. Um outro dado interessante, me parece fundamental, é que nós temos hoje, na estrutura, né, do eleitorado brasileiro, uma concentração absolutamente expressiva, majoritária, quando nós somamos, né, analisamos aqui o eleitorado, né, por exemplo, São Paulo. Nós temos em São Paulo cerca de 31 milhões de eleitores. Nós temos no Rio de Janeiro cerca de 11 milhões e 900 mil eleitores. Temos em Minas Gerais mais 15 milhões de eleitores. Temos depois no Rio Grande do Sul cerca de 8 milhões de eleitores. Depois teremos na Bahia cerca de 10 milhões de eleitores. Esses são os maiores colégios eleitorais brasileiros. Depois temos aqui Pernambuco com cerca de 6 milhões e 500 mil eleitores e temos o Pará com cerca de 5 milhões de eleitores. Esses são, sem dúvida nenhuma, os maiores colégios eleitorais brasileiros. E aí, quando nós vamos analisar algumas pesquisas divulgadas, nós vamos ter um resultado que me parece, se nós passarmos uma sintonia fina, comecei a fazer isso hoje, não batem com a margem de erro apresentada. A pesquisa do Ibope apresenta uma margem de erro, onde a presidente Dilma aparece com 1% à frente, um empate técnico, né? A variação é de 3%. Só que quando nós olhamos para o Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a intenção de 38% de votos para Marina, 32% para Dilma, 11% para o Aécio. Quando nós olhamos para São Paulo, nós temos 39% de votos, de intenção de votos para Marina, 23% para Dilma, 17% para o Aécio. E esses votos em São Paulo, muito provavelmente do Aécio, migrarão num processo de voto útil, majoritariamente para a candidatura de Marina, na minha avaliação. Nós vamos a Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós temos 20% para Marina, temos 31% para Dilma e 34% para o Aécio. É o único estado que, por enquanto, o Aécio mantém, em termos da intenção de voto para a presidência, um maior índice de intenção de voto. O que não acontece com o seu candidato ao governo. Ele não está à frente das eleições em Minas. Então, esse cenário de Minas, com certeza, haverá mudança. Depois nós vamos para um outro colégio eleitoral absolutamente expressivo, no Espírito Santo. Expressivo não.
onde nós temos aqui uma comparação de voto, né, que nós poderíamos igualar com o Piauí, com metade de Goiás. Nós vamos ter a Marina com 40,4% das intenções de voto, a Dilma com 19% e o Aécio com 15%. Quando nós olhamos para Goiás, nós teremos Marina com 31,5% de votos, Dilma 28,2%, o Aécio 18,5%. Quando nós olhamos para o Distrito Federal, o colégio eleitoral é pequeno, para concluir, nós teremos no Distrito Federal 35% de intenção de votos para Marina, 20% para Dilma, 18% para o Aécio. Nós temos, com essa... Nós olhamos para o Paraná, nós vamos ter 29% da intenção de votos para Marina, 28% para Dilma, 24% para o Aécio. Nós não temos ainda pesquisas divulgadas nessa mesma época, né, no estado da Bahia, em alguns outros estados brasileiros. Eu creio que entre hoje e segunda-feira nós teremos esses dados. Eu vou seguir discutindo esses dados porque acho importante, né, nós juntarmos o que está sendo sinalizado nos estados com aquilo que desidrata do Aécio, para nós podermos ter o raio-x geral do resultado nacional. De qualquer forma, para encerrar a minha fala de hoje, uma coisa é certa. O desejo de mudança na política do povo brasileiro, o desejo de resgatar valores, o desejo de democratizar a democracia brasileira está sendo identificado pelo povo brasileiro com a candidatura de Marina Silva à presidência. Essa é uma batalha que não termina com a eleição, mas é uma batalha e um processo importante para cada cidadão e cidadã analisar, discutir, mas principalmente participar dessa mudança de rumos no nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Edson Zanata, se quiser pode trocar. Vai? Então tá legal. Eu me inscrevi para falar no dia de hoje para tentar abordar fatos que têm acontecido na cidade do Rio de Janeiro e que, lamentavelmente, esta casa deveria estar discutindo e aqui a maioria, pelo menos, não está comparecendo. E não é por causa de eleições, não é por causa do processo eleitoral. Sempre foi assim. Mas eu queria começar citando o que tem passado determinadas pessoas, usuários dos ônibus na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos tempos. Aqui, o cidadão, num depoimento, ele diz: saí de casa em Belford Roxo às 10 horas e 30 minutos para fazer uma instalação às 14 horas em Vargem Grande. Peguei 2 ônibus para Madureira, lá peguei o BRT e desci na Taquara. O motorista disse para eu pegar o 747. Esperei por 1 hora. Outro motorista disse que a linha foi substituída pela 810A e mandou eu pegar o BRT de novo e descer na Praça do Bandolim. Já são 14h30 e ainda vou pegar as 10. Ainda bem que saí mais cedo. Daniela Dantas dos Santos, quem falou isso foi o senhor Elke José. Daniela dos Santos, uma vendedora que mora em Pedra de Guaratiba. Peguei 2 ônibus até o trabalho na Gardênia Azul.
Hoje são 3, o BRT Transoeste, do Pingo d'Água a Alvorada, onde pega o Transcarioca até o Via Parque. De lá completa a viagem no 753. Antes havia mais opções de locomoção, agora é uma só e gastando mais, já que com o tempo da viagem de espera sempre estoura o bilhete de validação do bilhete único. Tem mais. A babá Elisângela Pereira, de 34 anos, contou que saiu de casa às 5 horas em Campo Grande. Pega um ônibus até a estação Mato Alto, onde embarca no BRT até Salvador Allende. Lá ela precisa usar uma terceira condução até o trabalho perto do Rio Centro, que é a linha 736, que teve a frota reduzida. Eu saio do trabalho às 16 horas, mas tem dias que só consigo chegar em casa depois das 20 horas. Maiara Maia de Paulo, de 32 anos, assim como Elisângela, ela alegou que sempre espera cerca de 1 hora para embarcar na linha 736. Na manhã de ontem, para conseguir chegar ao trabalho no Recreio, precisou descer antes e seguir a pé por causa do engarrafamento, chegando 2h30 atrasada. Normalmente temos que ficar esperando 736 ou então pegar uma van, mas aí é uma passagem a mais. São depoimentos de cidadãos e cidadãs cariocas que utilizam o transporte de ônibus exatamente para as suas atividades. E ainda tem mais, os fatos. Por que eu estou falando desse depoimento? Exatamente porque houve uma manifestação que parou, segundo a mídia, deixou 13 mil pessoas a pé, e a manifestação, mais ou menos, fecharam o sentido Barra da Avenida das Américas por volta das 6h50 até as 9h50. Interdição. A outra pista foi interditada pela PM por cerca de 20 minutos para dispersar o grupo. Para liberar a pista, policiais do Batalhão de Polícia de Choque e guardas municipais recorreram ao uso de bombas de efeito moral e cacetetes. 3 pessoas foram detidas. Segundo o consórcio de ônibus, 70 ônibus foram impedidos de circular durante o protesto entre Santa Cruz e Barra da Tijuca. E motoristas enfrentaram 8 quilômetros de engarrafamento na região. Eu estou colocando isto para mostrar o descalabro que é a política de transporte da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem feito denúncias, inclusive eu aqui apresentei a solicitação de se instalar uma comissão parlamentar de inquérito, exatamente para entrar fundo nesta relação promíscua que existe entre o executivo e os empresários de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, assim como também a maioria de vereadores desta casa e também os empresários de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma admitir, inclusive eu lamento profundamente, é que nós estamos aí à véspera de umas eleições, onde tem candidato a presidente da República, onde tem candidatos para o governo do Estado, e a questão da mobilidade urbana sustentável parece que está tudo às mil maravilhas. Ninguém toca, ninguém fala, ninguém tem projeto, ninguém apresenta proposta. Então, o negócio está mal parado, mas de qualquer maneira, nós temos que, e aqui é o que eu faço agora como legislador da cidade do Rio de Janeiro, para dizer o seguinte: o que se pretende fazer com o uso dos BRTs na cidade do Rio de Janeiro, isto daí nós já falamos há muito tempo, é exatamente uma proposta ultrapassada. Há 20, 30 anos atrás, isto foi utilizado na cidade de Curitiba, quando era prefeito de lá, o arquiteto Jaime Lerner, que adotou isso daqui de forma até diferente do que está aqui, porque lá em Curitiba, uma cidade bem menor do que o Rio de Janeiro, então lá mais ou menos funciona como o metrô, você compra o bilhete antes. Então quando você entra para apanhar lá tem lá um nome, então você já entra direto.
porque o que acontece é o seguinte, isso é o que se chama sistema de tronco alimentador. Quer dizer, você tem um sistema de tronco ao longo dos trajetos que você queira cobrir, mas você é alimentado o tempo todo por linhas de ônibus. E aqui no Rio de Janeiro não é nada disto que está acontecendo. Então, o que a gente nota? Primeiro, teria que haver uma extinção das linhas de coletivos sobrepostas. Terceiro, a implantação de um corredor expresso de alta capacidade. E mais, você tem que ter um abastecimento por ônibus, por linhas alimentadoras. Nada disto existe. E se não existe, por que que é? E por que que deu a confusão que deu lá na Barra? Exatamente porque não existe planejamento, não existe fiscalização, não existe controle por parte do Executivo Municipal, que teria que ter esta obrigação. Então, simplesmente, aparece lá, primeiro, o operador do BRT, simplesmente dizendo que é a culpa dos passageiros, a culpa dos manifestantes. Segundo, o secretário de Transporte, mais ou menos dizendo que resolveu a situação porque aplicou uma multa de 1.324,60 centavos. Quer dizer, então isso daí também é zombar da inteligência, zombar da boa vontade, zombar exatamente da vida miserável que já leva essas pessoas na cidade do Rio de Janeiro. De maneira que fica aqui o meu protesto e pretendo ainda abordar desta tribuna, aqui na casa, a questão dos transportes da cidade do Rio de Janeiro. Não pode continuar de forma alguma. Quer dizer, estamos nas mãos, como sempre estivemos, que é quem define a política de transporte na cidade do Rio de Janeiro, que é exatamente a FETransport, que nada mais nada menos é do que a federação dos sindicatos de empresários de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Fazem o que querem, mandam e desmandam, e o executivo de cócoras, exatamente com também vereadores desta casa, se submetendo aos caprichos e aos interesses dos empresários da ônibus da cidade, em detrimento exatamente daquelas pessoas que são trabalhadoras, precisam exatamente de um transporte para ir e vir aquilo que é garantido pela Constituição Federal. Eram essas considerações e até breve. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Márcio Garcia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acompanhava, né, aqui de fora, e aí, se o senhor tivesse me chamado, eu tinha vindo rapidinho. Estava só atendendo ali uns amigos eleitores. E aí hoje recorro aqui novamente ao plenário para a gente trazer a discussão a questão do EPI da Guarda Municipal, né? Recebemos novamente a visita dos esperançosos guardas municipais e eles me pediram, né, a moda foi inaugurada semana passada pelo vereador Raimon, né, de exibir um filme, e eles também selecionaram um filme para poder exibir. Eu vou pedir aí para que a técnica libere o filme para a gente acompanhar. Yeah, you've been alone. I've been gone for far too long. But with all that we've been through, after all this time, I'm coming home to you. Never let it show the pain I've grown to know. 'Cause with all these things we do, don't know when I'm reach touch the sky. Say no, say no. All these things we do, don't know.
Isso que vocês estão vendo é a verdadeira praça de guerra da Central do Brasil. Fogo na cabine policial. Tentaram invadir a base da Guarda Municipal. A base da Guarda Municipal do centro do Rio. Colocaram fogo na cabine policial, batalhão de choque, do BOP. Essa é a verdadeira praça de guerra que virou no Rio de Janeiro. No dia 20 de junho. No dia 20 de junho. Aconteceu isso aí, ó. Então, o vídeo, só para explicar aqui com mais detalhadamente, enquanto não acaba nossos 10 minutos, o vídeo é um registro, né, daquele dia histórico em que 1 milhão de pessoas saíram em manifestação pela Rio Branco, pela Presidente Vargas, né. Eu tive o prazer de também compartilhar essa experiência com aquelas pessoas, né. Também participei das manifestações, e foi nesse dia também que um grupo, né, de vândalos infiltrados com os manifestantes, possivelmente criminosos, né, eles deliberadamente tentaram, né, agredir os guardas municipais, que conseguiram se abrigar dentro da unidade. Essa unidade operacional, ela fica bem próxima ali da Central do Brasil. E aí os guardas ficaram encurralados dentro da unidade operacional, tentando se proteger como podiam, né? Se protegeram com os escudos disponíveis, né? Com os bastões, mas sobreviveram ali àquela onda de ataque. E aí, encurralados dentro da base, eles conseguiram ainda ouvir, né, as pessoas que estavam do lado de fora, tentando incendiar a base, né, com os guardas municipais dentro. E aí essa tentativa de agressão, né, uma tentativa homicida ali das pessoas, e aí acompanhada de muito desespero, né, por conta dos guardas municipais que estavam ali cercados, né, por aquele grupo, que com certeza não reflete, né, a grande maioria que se manifestava pacificamente, né, são pessoas irresponsáveis, e ainda mais, né, passar pela cabeça, incendiar pessoas vivas, né, como é que alguém pode ter pensado por um segundo em fazer algo assim com um ser humano? Mas existem pessoas assim na sociedade, e a gente tem que garantir que os agentes de segurança, as pessoas que nos defendem, tenham condições de se defender também dessas pessoas, que não adianta a gente fingir que não existe, porque elas existem, elas estão ali, né, registradas no vídeo. Por sorte, a Polícia Militar conseguiu afugentar essas pessoas e a base resistiu à tentativa deles de incendiá-la, e os guardas municipais conseguiram sobreviver à investida deles, graças a Deus. Mas
é um vídeo que traz aí para a Câmara Municipal uma questão muito séria, que a gente precisa, o desfecho dessa história poderia ter sido diferente. A Polícia Militar poderia não ter conseguido chegar a tempo, né, e hoje estaríamos chorando, né, no túmulo de dezenas de guardas municipais, alguns deles aqui presentes. E aí imagine se hoje a gente não tomar uma providência, e tomar uma providência enérgica, e conseguir garantir essas pessoas, né, condições de manter-se seguras durante o horário de trabalho, a gente pode estar amanhã chorando no túmulo de alguns guardas municipais. Então, fica aqui o nosso apelo, em nome da Guarda Municipal, em nome dos guardas municipais, para que os vereadores hoje se façam presentes às 16 horas, para a gente votar o mais rápido possível os vetos, inclusive a lista de vetos aumentou um pouquinho mais, e que a gente possa finalmente, ao menos, garantir aos guardas municipais que eles têm o EPI necessário para garantir a sua segurança. Tá bom? Então fica aqui o apelo do vereador Márcio Garcia, em nome de todos os 8.000 guardas municipais, para que compareçam ao plenário, para a gente votar os vetos e finalmente garantir aos guardas municipais a aprovação do seu EPI. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa tarde. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, assessores, técnicos, imprensa, senhores e senhoras que ocupam as galerias, telespectadores da TV Câmara que nos assiste nesse momento. Embora eu esteja rindo, o assunto é sério que eu vou abordar. O estacionamento irregular no centro, que é alvo de operações, e a fiscalização aperta o cerco a estabelecimentos e flanelinhas. Uma operação de combate à desordem realizada por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública interditou 4 estacionamentos clandestinos no centro do Rio ontem de manhã. A SCOP continuará a ação de fiscalização para fechar os estacionamentos clandestinos existentes na cidade e vai deter e encaminhar para a delegacia por crime de desobediência quem insistir em reabrir o estabelecimento após a interdição da Prefeitura. Na operação de ontem, carros estacionados em locais proibidos, nas ruas, também foram multados 10 veículos e rebocados 4 por estacionamento irregular no centro e na Lapa. O estacionamento irregular, seja em terrenos ou nas vias públicas, é um dos principais problemas de desordem na cidade. Nos últimos 10 dias, a CEOP colocou outros 28 carros, multou 50 e deteve 13 flanelinhas. Eu queria até abordar mais um pouco sobre isso. Nós já estamos vivendo uma situação terrível no trânsito, uma coisa que está fugindo ao controle. Eu nunca vi, não lembro de um período que nós tivéssemos tão seguidamente engarrafamentos enormes, monstruosos, que dificultam o nosso direito de ir e vir. E eu vejo que isso às vezes ocorre nas ruas, nas vias públicas. As ruas colocam-se cones para guardar vaga para aquela pessoa que julga que tem mais direito do que o outro. Ao colocar o cone, diminui ainda o tamanho da possibilidade dos carros passarem, e aí o problema se torna pior ainda. Então eu queria pedir aos companheiros vereadores que ficassem atentos, porque está tramitando um projeto de lei de minha autoria, número 754/2014,
que dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão e ou estabelecimento que for flagrado utilizando cones de trânsito e ou similares para reserva de vagas em áreas públicas sem a devida autorização do poder público. Eu ainda conversava com a minha assessora, que dizia, de plenário, que dizia justamente, que abordava justamente esse tema. Tem determinados restaurantes, casas noturnas, etc., que guardam, através de cones e similares, lugar para que os fregueses que são de mais simpatia, poderem chegar e ter a possibilidade de colocar os carros naqueles locais que são guardados e diminui a possibilidade de nós passarmos com os nossos carros. Então, eu acho que eu queria pedir a atenção dos vereadores para isso. O projeto de lei é de número 754 de 2014, e quem quiser ter maiores detalhes, eu estou à disposição ali para que a gente possa mostrar a importância que ele tem. Queria também, antes de terminar, falar sobre algo que há 2 dias eu venho comentando aqui, que foi uma denúncia que eu recebi lá no meu consultório, dizendo que nós teríamos a inauguração de um bairro Maravilha, ali próximo de onde eu trabalho, em Acari, e que estariam presentes vereadores, deputado estadual, deputado federal. Isso ainda conversava, o Sá até conversou, depois eu conversei com o Sá sobre isso, nem poderia estar lá o candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, eles não poderiam estar presentes, mas de qualquer maneira anunciaram, colocaram o carro de som. Eu me insurgi contra isso, né, porque eu achei o absurdo de eu nem saber que isso ocorreria. Estranhei o fato, né, de não ter sido convidado e reclamei. Usei aqui a tribuna para dizer do meu descontentamento em relação a isso. Qual não foi minha surpresa quando ontem, o evento foi hoje, ontem eu fui contactado pelo secretário de obras e ele me falou que realmente nós teríamos, mas não era um evento político, que nem poderia ser, etc, etc, e que mandaria a agenda que o prefeito estaria presente hoje. Eu sou um pouco carente, fiquei feliz, meu Deus, graças a Deus o prefeito lembrou de mim. Então, embora tenha sido a véspera, embora ele lembrou na véspera, e não era só em Acari, era em Acari, era em Colégio, que é ali ao lado, quem conhece a região sabe bem que Colégio é ali ao lado, e no Parque Colômbia e na Rua Embaú. Eu falei, oh, meu Deus do céu, Osana, então agora eu não tenho mais um evento para ir amanhã, no caso hoje, eu tenho 4 eventos, mas os meus dissabores, senhora presidenta, continuaram, meus dissabores continuaram. O primeiro evento às 8 horas, eu pontualmente às 8 horas estava na Rua Jacê com Rua Itaeté, próximo a uma loja de laticínios, eu estava lá às 8 horas, eu estava presente, sentei lá no lugarzinho para aguardar, o prefeito não pôde ir, e aí entra algo importante, senhora presidente, eu acho que ele não sabe o que aconteceu hoje, tem certeza que o prefeito não sabe, porque ele não ia admitir uma coisa dessa. Eu fiquei, não sabe, o vereador Márcio Garcia, ele não sabia. Então, eu sentei lá e fiquei aguardando, e só deram a palavra para um dos parlamentares que estavam lá, eram 2, eu e o outro. E aí, só o outro falou, não me deram a palavra. Mas mesmo assim, eu fiquei prestando atenção. Tem até uma piada em relação a isso, que eu não vou contar, porque o fechamento da piada é um pouco chulo. Mas eu fiquei prestando atenção, mesmo assim eu ainda estava feliz. Aí, o segundo evento, às 8h30, que é em Acari,
local que eu falei aqui dessa tribuna, estou presente desde a minha infância, que eu fiz a indicação em todos os 4 lugares que foram contemplados, eu fiz a indicação. E eu fiz a indicação também para esse segundo lugar, e ali tinha muita gente, quando o pessoal me viu, aquela alegria, doutor Eduardo Moura, aí ninguém subiu, não falou nem eu, nem o outro parlamentar. Aí eu já comecei a ficar desconfiado, eu falei assim, deve ter alguma coisa aí diferente. Quando chegou no terceiro evento, eu só fui chamado para 3, qual não foi a minha surpresa, que eram 4, vereador, 4 eventos, e o quarto eu não fui convidado. Eu fiquei lá no terceiro, aí eu já estava me achando com a cara de um pouco bobo, porque começou a demorar, porque estavam esperando voltar do terceiro, que eu não tinha sido convidado, para chegar ao quarto. E aí no quarto evento, aí eu acho que eu estava com a cara mais feia, assim, pareceu que eu estava mais aborrecido, eu pude falar. Senhora presidente, teve alguma coisa errada. Novamente eu gostaria que a TV Câmara desse um close aqui em mim e fechasse em mim, que eu vou fazer um apelo. Prefeito, alguém errou na condução desses eventos hoje. Fecharam aqui? Prefeito, alguém errou nesses eventos hoje, que eu tenho certeza que o senhor não sabe. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e convido o próximo orador inscrito, o novo vereador Renato Cinco. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu vou ter que desviar um pouquinho da minha fala inicial, lamentavelmente, para divergir do vereador Márcio Garcia. Eu fiquei espantado com o discurso que o vereador Márcio Garcia fez agora nessa tribuna. O vereador Márcio Garcia foi um dos principais líderes da histórica greve dos bombeiros do Rio de Janeiro em 2011. Uma greve justa e que contou com o apoio da população do Rio de Janeiro. Só que a greve dos bombeiros de 2011, ela foi covardemente atacada pelo governador Sérgio Cabral, com o argumento de que os bombeiros eram vândalos, estavam fazendo vandalismo na sua greve. Inclusive, quando houve a ocupação pacífica do quartel central do Corpo de Bombeiros, foram acusados até de terrorismo. Um absurdo a truculência como o governo Cabral e a imprensa tratou a greve dos bombeiros. Agora, o vereador Márcio Garcia, no dia 20 de junho do ano passado, não foi diferente, vereador. Não é verdade que houve a tentativa de invasão do centro administrativo da prefeitura. Não é verdade. Eu estava na manifestação e era absolutamente impossível sequer as pessoas se aproximarem da prefeitura do Rio de Janeiro, porque tinham mais de 1000 policiais cercando a prefeitura. E a polícia militar reprimiu aquela manifestação sem razão nenhuma. Não havia nenhum ato de violência por parte dos manifestantes quando a tropa de choque da polícia militar começou a atacar a manifestação na porta da prefeitura. Ali, vereador Márcio Garcia, não tinham vândalos. Ali tinham jovens que estavam reagindo à truculência e à violência policial. E a legítima defesa é um direito. No dia 20 de junho, os jovens que tentaram levantar barricadas na Presidente Vargas estavam no seu legítimo direito de defesa da sua integridade física e defesa da liberdade de manifestação e da liberdade de reunião. O vídeo que o senhor acabou de mostrar aqui é uma deturpação da história. É fazer o mesmo discurso que fizeram contra a sua categoria, contra a greve que o senhor liderou, contra manifestantes que estavam reunidos pacificamente. Poucos minutos depois das imagens que o senhor mostrou, por exemplo, um grupo de manifestantes estava em volta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, todos de branco, com o rosto pintado de verde e amarelo, e começaram a levar bomba
bomba da Polícia Militar no meio da execução do hino nacional. Realmente eu lamento muito que a gente precise mais uma vez resgatar a história. Resgatar a história. Isso para quê? Para justificar mais armamento nas ruas do Rio de Janeiro? Olha, a Guarda Municipal, quando ela sofre violência, ela está em desvio de função. A Guarda Municipal não tem que estar nas ruas reprimindo manifestação. A Guarda Municipal não tem que estar nas ruas defendendo, atacando camelões, atacando trabalhadores. Não é esse o papel constitucional, não é esse o papel da Guarda Municipal. E olha, eu faço um apelo que os guardas municipais reflitam. Mais armamento vai significar mais violência contra vocês, e não o contrário. E não o contrário. A escalada da guerra vai fazer com que, ao invés de vocês receberem pedrada, vocês vão receber tiro. Vocês têm alguma dúvida disso? Olha o que acontece com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quanto mais se arma a Polícia Militar, mais policiais militares morrem no exercício da função. O que os trabalhadores dessa cidade têm que lutar é para que as questões da violência se resolvam de verdade. As questões da violência só vão se resolver de verdade quando houver menos desigualdade social, quando houver respeito aos direitos das pessoas, aos direitos. Isso é que é fundamental. A luta dos guardas municipais não deveria ser para ter mais armas e sofrerem mais violência. Deveria ser para acabar com o desvio de função. Vocês têm que se recusar a trabalhar fora da função de vocês. Vocês têm que dizer não quando o superior mandar vocês reprimirem o camelô. Vocês têm que dizer não quando o superior quiser que vocês cumpram o papel da tropa de choque de reprimir manifestações. Eu mudei totalmente meu discurso, não vou poder ter tempo de falar o que eu ia falar, e eu quero me aprofundar nessa discussão. Em primeiro lugar, vamos parar com essa história de armas não letais. Não existem armas não letais. Existem armas menos letais. Um taser, um cacetete, uma bala de borracha pode provocar óbito, sim, como nós vimos acontecer várias vezes nos últimos anos. Segundo, a ONU já identificou o aumento das armas não letais. Nas mãos das forças de segurança, aumenta os casos de tortura. Aumenta os casos de tortura. A arma não letal é uma tentação para a tortura. Eu mesmo já fui vítima. Estava panfletando a marcha da maconha na Lapa e um policial militar, antes de eu ser vereador, evidentemente, enfiou o taser na minha cara, querendo me obrigar a parar de panfletar. Não deixava nem eu argumentar, usando o laser do taser para enfiar dentro do meu olho, para prejudicar a minha visão, e dizendo, fala alguma coisa, com a arma apontada dentro do meu olho. Então, para o bem dos guardas municipais do Rio de Janeiro, eu vou votar contra que vocês recebam qualquer tipo de armamento superior aos que tem hoje. E, na minha opinião, tinha que parar de andar de cacetete e de faca. Aliás, eu quero ver qual é a legalidade de faca, de arma branca, na cintura de guardas municipais. Eu não vi isso previsto em lugar nenhum e estou cansado de ver arma branca na cintura dos guardas municipais. Quem quiser a paz, tem que lutar para que os guardas municipais não sejam mais obrigados a operarem no desvio de função. Quem está falando diferente disso não quer saber da integridade física de vocês. Quer saber é de ter mais soldados, mais homens armados para reprimir o nosso povo e para continuar a impor essa violência absurda que o Estado brasileiro impõe à nossa população todos os dias. Pela desmilitarização da Guarda Municipal e pelo fim de qualquer utilização de armamento não letal pela Guarda Municipal. E que o Ministério Público investigue a utilização de armas brancas pelos guardas. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Raimon, que não está presente no momento. Tem outro depois do Raimon?
Portanto, não havendo mais de um vereador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra, franqueada, a nova vereadora Tânia Bastos. Muito boa tarde, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu quero aqui parabenizar o discurso do nobre colega Márcio Garcia, porque, senhora presidente, é muito fácil o discurso bonito, enquanto a realidade é outra, do guarda municipal. É muito fácil dizer que os jovens estavam à frente da Assembleia Legislativa, os jovens, e não os manifestantes, e não aqueles que também tentaram atear fogo nesta casa, e que foi protegida pelos guardas municipais que estão aqui nessa galeria. O grupo que esteve aqui defendendo essa instituição foi o GOI. E muitos deles saíram daqui feridos. Porque os jovens, senhores guardas municipais, eles estavam reivindicando para a categoria, eu não sei o quê. Porque a manifestação pacífica que aconteceu na Candelária, ela repercutiu em todo o Brasil, em todo o mundo. É direito do cidadão, sim. É direito do cidadão. É democrático. Mas aquilo que nós vimos aqui na porta da Câmara Municipal é vergonhoso. Que o nobre vereador venha defender os seus jovens, a liberação da maconha, como ele mesmo diz, que inclusive isso aqui não é fórum para isso. Isso é fórum federal, é na Câmara Federal. Não é isso aqui, não é nesta casa que tem que estar se dizendo isso. Porque hoje nós estamos aqui às 15 horas, ao vivo pela TV Câmara, onde crianças estão assistindo, onde filhos de vereadores que são menores de idade estão assistindo. Então, que ele se candidate, ou melhor, que ele venha a se eleger, né? Que ele venha a ser eleito a deputado federal e faça, obviamente, esse discurso lá em cima, na Câmara Federal, e não aqui. Então, na verdade, senhora presidente, o que eu quero deixar aqui bem claro é o seguinte: esta casa tem que ter, ela tem que ter, quando eu digo a casa, eu digo todos os nobres vereadores, tem que ter coragem para votar essa emenda à lei orgânica, o projeto de emenda à lei orgânica. Essa casa tem que ter coragem. Os vereadores não têm que ficar nos seus gabinetes, no momento em que nós estamos aqui fazendo a discussão de vários vetos que tem que ser primeiramente votado, porque a pauta, me parece, né, são 13 vetos. Então eu quero encarecidamente solicitar a todos os nobres vereadores que estão nos seus gabinetes para virem dançar, para virem descer. Não, meu partido está aqui. Vereador João Mendes Jesus. Não, meu partido é Partido Republicano Brasileiro. Então somos dois. Inclusive nós estávamos aqui quinta-feira passada. E não houve, infelizmente, não houve a votação. Porque não teve quórum. Então esta casa tem que ter realmente coragem para votar esse projeto de emenda à lei orgânica. Porque eu sou esposa de guarda municipal e sei muito bem a necessidade deles. Porque eu tenho um na minha casa. Pode ser que o nobre vereador que me antecedeu, ele não seja ou não tenha um jovem para falar, como ele veio aqui discursar, protegendo, obviamente, né, o grupo dele, o grupo de manifestantes. Mas eu tenho como experiência, e posso aqui afirmar, que há necessidade sim. A guarda
tem necessidade, sim. Recentemente nós tivemos um guarda municipal que levou um soco de um ciclista, simplesmente porque foi abordá-lo pedindo para que ele saísse da via e passasse para a ciclovia. E o senhor simplesmente deu um soco no guarda municipal. E aí nós temos vários outros episódios que ocorreram com essa tropa. Então eu aqui peço encarecidamente a todos os nobres vereadores, todos os nobres colegas, que façam exatamente aquilo que é obrigação desta casa, obrigação dos vereadores, trabalhar. Muito obrigada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Márcio Garcia. Muito obrigado, presidenta, e pela renovar a oportunidade de voltar ao plenário, né, para poder a gente investir mais no debate. Né, o nobre vereador Renato Cinco trouxe outras informações para enriquecer o nosso debate. É claro que com o perfil dele, né, a forma dele contribuir para o debate é essa. Parabenizar os guardas municipais, né, pela paciência, né, que conseguiram compreender, né, o posicionamento do novo vereador, ouviram com paciência, né. Parabéns, não são todas as categorias que conseguem manter esse comportamento, e aí deram mais uma prova, né, de que quem realmente são, né, as pessoas estáveis e equilibradas, né, mostraram mais uma vez esse equilíbrio e condições para poder manter essa defesa do EPI para vocês, e quem sabe aí num futuro próximo, assim como o Estatuto da Guarda Municipal já garantiu, a arma de fogo para eles, né? Renovar aqui, o Renato Cinco estava agradecendo a colaboração, agora presente aqui para poder acompanhar o nosso debate. E aí, chamar a atenção, nobre vereador Renato Cinco, que o vídeo que eu exibi não era do momento do embate que aconteceu em frente à sede da prefeitura, não. Aquele vídeo lá são momentos, horas talvez depois, próximo à Central do Brasil. A sede da Guarda Municipal fica ali próximo à Central do Brasil. E ali traz essa informação de que um grupo, né, tentou realmente desempenhar essa ação, né, criminosa, de agredir os guardas municipais e a tentativa de incendiar a base da Guarda Municipal com os guardas municipais dentro. Então, não tem relação com o que aconteceu na frente da sede da prefeitura. Inclusive, e aí vou reforçar a tese, né, de que existem excessos, sim, na Polícia Militar. Os policiais militares, assim como os guardas, eles trabalham sobre um regime disciplinar, eles recebem ordens e nem sempre é tão fácil você se posicionar contra uma ordem. Então, são cumpridores de ordem. E aí, você tem que avaliar cada caso, né? Nesse mesmo dia, e aí fazendo coro à defesa do Renato Cinco, eu também participava das manifestações e, sem nenhuma justificativa, também fui alvo da ação da Polícia Militar. E eu tenho certeza que nenhum policial militar fez aquilo por sentir prazer, mas porque cumpria a ordem de evacuar toda Rio Branco, e eles desenvolveram as ações que acharam pertinente para para cumprir essa determinação. Ou seja, o que aconteceu na sede da Guarda Municipal não tem relação nenhuma com a forma imprudente com que o governo do Estado conduziu o comportamento da sua Polícia Militar em relação às manifestações. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós vimos lá, e aí o vídeo tem essa finalidade exclusiva, não é discutir como o governo do Estado se posicionou em relação às manifestações, se a Polícia Militar devia ou não cumprir essa ordem, ao meu ver, absurda. Não é essa a discussão. A discussão que está colocada aqui, é que a gente faz prova disso, é de que mais um caso em que, por muito pouco, os guardas municipais não foram a óbito por conta da ação dos clientes, né, dele, né, que são os clientes dele, que é a população. Então, a gente tem que aceitar, e é importante aceitar isso, e aí
somando ao relato da nobre vereadora Tânia Bastos, o acontecimento na Câmara Municipal. Também temos fotos e registro disso, que as pessoas deliberadamente tentaram incendiar a Câmara Municipal. Isso aí a gente não tem que discutir, né? E assim, nós podemos discutir por que eles fizeram, por que eles estavam revoltados, e eu entendo a revolta, né? Na terceira vez em que um policial militar jogou uma bomba de gás lacrimogêneo e uma de bomba de efeito moral próxima a mim, e eu sou amigo de muitos policiais militares, mas na terceira vez eu pensei em xingar um policial militar. Então, se eu, que sou amigo dos policiais militares, pensei em xingar é natural que um jovem com 18 anos, ou no auge aí dos seus hormônios bombando na corrente sanguínea, é possível que ele se revolte e realmente queira incendiar a Câmara Municipal, queira incendiar a base da UPP, né? E a gente tem que municiar o Estado de condições para conter esses excessos. E aí, é exatamente nesse ponto aí, nobre vereador Renato Cinco, que a gente tem que se agarrar, é conter os excessos. E nós vamos ver excessos tanto de um lado como de outro. A posição equilibrada é nesse sentido, da gente assumir os nossos erros e poder também reconhecer, apontar com segurança o erro dos outros. E o erro está exatamente aí, nos excessos. O manifestante está certo até exceder o seu direito de se manifestar. E o policial está certo até exceder o seu limite imposto pela lei, que é de evitar, por exemplo, que os guardas municipais sejam incendiados vivos. Ou alguém aqui é favorável a que numa manifestação a Câmara Municipal seja incendiada. Alguém vai entender que incendiar a Câmara Municipal faz parte do rol de direitos constitucionais do cidadão brasileiro. Matar dezenas de guardas municipais incendiados, queimados vivos, está dentro do rol de direitos do cidadão brasileiro de se manifestar? Se você entender que sim, tudo bem. E a gente está numa casa em que é lícito a gente discutir esse tipo de posicionamento. Talvez lá fora não, né? Defender que pessoas possam ser incendiadas vivas já poderia ser até crime. Mas aqui dentro nós podemos ter esse posicionamento. Eu sou contra. Eu acho que tem que ter um limite, até para o manifestante. E o limite é exatamente o respeito dessa vida humana que está ali, na verdade, simplesmente trabalhando. Tá bom? Muito obrigado pela paciência, presidente. Agradecendo as palavras de Vossa Excelência, não havendo orador que tenha usado todo, não havendo orador usado todo o seu tempo, a palavra fica franqueada por 6 minutos. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Renato Cinco. Obrigado, senhora presidente. Vereador Márcio Garcia, eu lamento, mas alguém está mentindo para o senhor. Porque eu estava no dia 20 de junho nas ruas, e horas depois do início daquele conflito, não tinha ninguém em volta da Central do Brasil, porque a Polícia Militar tornou insuportável qualquer pessoa ficar no entorno da Central do Brasil. Isso é mentira. Eu estava no dia 20, a violência começou por iniciativa da Polícia Militar. Eu fui me refugiar na casa de um assessor meu, ex-assessor, que morava ao lado dos Correios. Fiquei assistindo a pancadaria pela janela, só me retirei daquele apartamento depois da meia-noite, acompanhei tudo o que aconteceu naquele dia, ou pessoalmente, ou através dos meus assessores, e é mentira, mentira. As pessoas estavam tentando, inclusive, sair daquela manifestação e não deixavam, a polícia empurrava de volta as pessoas. A pancadaria, vereador Márcio Garcia, começou em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro e terminou em frente ao Palácio Guanabara. Foi a maior repressão política da história do Brasil. Se em 1984 a Polícia Militar tivesse reprimido o comício das diretas, teria reprimido menos de 1/3 das pessoas que reprimiu no dia 20 de junho. A manifestação do dia 20 de junho foi 3 vezes maior do que o comício das diretas de 84. E a Polícia Militar, e agora eu estou sabendo, a Guarda Municipal também, violentaram o direito da população.
agiram naquele dia como se o Brasil estivesse numa ditadura. Estudantes ficaram sitiados dentro da Faculdade de Filosofia, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ e dentro da Faculdade Nacional de Direito. Aquele foi um dia triste para o Rio de Janeiro. E, sinceramente, para mim, diz muito que aquela manifestação entre no debate sobre a utilização ou não de armas menos letais pela Guarda Municipal. Está claro, o Estado, o poder, quer mais homens preparados para reprimir o povo. É esse o interesse de dar armas não letais para a Guarda Municipal. A segurança do Guarda Municipal vai ser garantida quando a Guarda Municipal parar de agir em desvio de função. Vocês não querem levar porrada de camelô? Não façam desvio de função. Não vão reprimir camelô. Vocês são funcionários públicos com estabilidade. Vocês não só têm o direito, como têm o dever de desrespeitar ordens ilegais. Ordens ilegais não são para serem cumpridas. Esse é o direito de vocês. Vocês têm que se insurgir contra as ordens ilegais e não ficar pedindo mais arma para agredir o nosso povo. Ou vocês acham que vocês vão agredir os playboys com as armas não letais de vocês? Vocês acham que vocês vão agredir os empresários que roubam o dinheiro do povo com as armas não letais de vocês? Vocês vão ser mais um instrumento de repressão contra o nosso povo. E vão pagar o troco. O povo, quando for resistir a uma ação de vocês, vai resistir com mais violência. E aí nós vamos começar a contar os corpos dos guardas municipais, se vocês ficarem com mais armamento. Isso não vai proteger a Guarda Municipal. Isso vai expor os guardas municipais a mais perigo e a mais violência. E ainda vai permitir ao Estado, contando com a obediência de quem não devia obedecer, homens armados para reprimir a nossa população. Obrigada, Vossa Excelência. E terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito, que contará com 20 minutos, é o novo vereador Edson Zanata, que tem a palavra. Senhora Presidenta, vereadora Laura Carneiro, senhores vereadores, senhoras e senhores. Data vênia com o maior respeito à manifestação exposta pelo vereador Renato Cinco, assim como também na contestação manifestada inicialmente pelo vereador Márcio Garcia. Esta Casa de Leis, evidentemente, tem os seus parlamentares que são a favor ou veementemente contra a legitimidade do reconhecimento do que uma lei ordinária federal ora estabeleceu na vigência do território brasileiro, que inclusive é a utilização de arma de fogo. Ilustre vereador Renato Cinco, quando tive a honra de exercer o cargo máximo no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, era vedado, inclusive, o preso se alimentar com uma coxinha de galinha. A coxa de galinha. Porque do osso o preso fazia uma arma, o estoque, e lesionava o seu opositor através de um único golpe na saboneteira. Pedaço de uma caneta, né? Escova de dente, o preso no nosso sistema prisional não pode utilizar porque é arma. Se nós formos discutir aqui pormenorizadamente o que caracteriza uma arma de fogo, uma arma não letal, os escoteiros, por exemplo, usam arma branca, faca, e nem por isso são autuados, mesmo menores, pela ilicitude contravencional de porte de arma branca. Os escoteiros usam a faca, o punhal. Isso é público e notório. Então, eu já tinha falado numa manifestação anterior que, independente
da legitimidade que vai ser reconhecida a cada um de vocês de poderem portar essa arma não letal, ou o instrumento, o equipamento que for, cada um de vocês será responsabilizado pelo excesso culposo ou doloso que vocês vierem a praticar, no estrito cumprimento do exercício legal da função que cada um de vocês tem, que é proteger vidas e bens. Este é o papel. Aqui ninguém está discutindo que a atribuição específica da Guarda Municipal é simplesmente o combate à repressão ao comércio ilegal, ao comércio ambulante, ou a qualquer questão de esbulho possessório, invasão de domicílio, seja o que for. A Guarda Municipal, assim como a PM, a Polícia Civil, a Polícia Federal, tem cada um a sua atribuição específica. Inclusive, vereador Márcio Garcia, quando eu fui o titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, quando havia os motins de preso, noticiado pela imprensa como rebelião, e essa modalidade operacional não é tipificada como conduta ilícita, e sim motim de preso, eu não permitia que a polícia militar adentrasse dentro das unidades prisionais. Por quê? Porque ninguém que está cumprindo uma reprimenda está lá porque foi na missa rezar 2 vezes. Quem está lá praticou algum ilícito penal. Então está no cumprimento da sua pena corporal. No entanto, quando havia o quebra-quebra dentro da cadeia, e a PM entrava, aí era tiro, porrada e bomba. Não tem jeito. Mas quando é o SOI, quando é o JIT, quando é a unidade da casa, o próprio servidor, eu como diretor da unidade, eu como titular da pasta secretário, vou poder identificar quem se excedeu no momento de extinguir aquela ação. Eu acredito, salvo o maior juízo, que no momento em que está sendo discutida aqui a utilização desta questão da utilização da arma não letal, já que uma lei federal constitucionaliza inclusive o uso da arma de fogo, vocês serão preparados e reciclados e conscientizados ao uso e ao excesso desse instrumento. Ninguém vai entrar numa aqui de ficar querendo dar choque ao bel prazer. O vereador Raimon, há dias atrás, manifestou, inclusive nesta tribuna, que um guarda removeu uma pessoa arremessando, né, uma lata d'água, uma vasilha de água. Esses dias nós vimos na televisão um comerciante, um policial militar, né? Perdão, não foi nem guarda. Ontem nós assistimos um empregado de uma empresa removendo um elemento que estava na frente da sua loja. Tudo isso, evidentemente, é uma situação constrangedora que é repugnada pela sociedade civil, seja quem for. O excesso de quem quer que seja será punido. Porque nós temos na nossa legislação maior, a Lei 7.209 de 1984, que é a lei que disciplinou o Código Penal, diz no seu artigo 23 das excludentes da ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito. Cada um dos senhores serão, evidentemente, treinados, preparados para o uso desses apetrechos. Ninguém está aqui para se exceder. O pessoal lá do sumiço, lá tem um ditado na cadeia que diz que quando o cara some, tomou Doril. Preso desaparece dentro da cadeia, né? Aí tem o cidadão da Rocinha que sumiu, né? O Amarildo, sumiu, tomou Doril. Ninguém sabe, não tem corpo, está desaparecido. As vigas da perimetral, segundo o vereador Leonel Brizola. Os contratos do Rodrigo Betri, segundo o vereador Raimon, tomou Doril. Então eu quero dizer para vocês
que o resultado de que depende da existência do crime só pode ser imputável a quem lhe deu causa, né? Considerando-se a causa aquela tradicional situação da ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Cada um de senhores serão responsabilizados pelo uso irregular, pelo uso indevido desse instrumento que no futuro será entregue a vocês, que é mais uma forma, porque a gente assiste na televisão, entra nas nossas casas, através da televisão hoje em dia, até a bala perdida. Até a bala perdida está entrando pela tela, porque a gente assiste nessas mobilizações no mundo inteiro, a famosa tradição do tiro, porrada e bomba. Não é o que a gente quer para vocês. Eu sou da área de segurança pública há 34 anos e nunca tive que utilizar minha arma de fogo. Sempre utilizei como a minha maior arma, a minha caneta. Se você souber utilizar a tua caneta, você vai estar exercendo o estrito cumprimento do teu dever legal, atinente ao desempenho do teu dia a dia de trabalho. Então era isso, senhora presidente, que eu queria manifestar, independente, né, salvo o maior juízo aqui, a situação de discordar ou concordar com manifestações, ora aqui prolatadas, né, mas vou deixar aqui esse lapso temporal aqui para ser preenchido pelo nosso ilustre vereador Raimon, que acho que é usado a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo o nobre vereador Edson Zanata utilizado todo o tempo, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos, impreterivelmente. Agradecer ao vereador Edson Zanata, que não fez uso integralmente do seu tempo, e cumprimentar a presidenta dessa sessão, cumprimentar os vereadores aqui presentes, pessoal que trabalha aí da imprensa, pessoal também da retaguarda dos serviços da Câmara, cumprimentar também os guardas municipais que estão aqui nas galerias. E hoje, assim, eu não vou falar sobre o projeto de lei que trata das armas não letais para a Guarda Municipal, até porque todos os senhores já sabem exatamente qual é o meu ponto de vista. Ponto de vista alinhado com o discurso que falava aqui há pouco o vereador Renato Cinco, antagonicamente contrário ao discurso da vereadora Tânia Bastos e ao do meu amigo vereador Márcio Garcia, e também do meu companheiro de bancada Edson Zanata. Então, eu tenho meu posicionamento, não escondo, tenho clareza. Não tem um guarda municipal nessa cidade que não seja merecedor do meu respeito, mas não significa com isso que, porque merecem o meu respeito e porque enchem as galerias da Câmara, que eu tenha que me dobrar àquilo que eu não acredito. Eu não acredito na força das câmeras, não acredito na força do arame farpado, não acredito na força das armas, não acredito na força da violência. Eu acredito em outras forças. Acredito numa política em que os servidores do Estado não sejam obrigados a ter desvio de função, em que a Guarda Municipal, por exemplo, tenha que cuidar do patrimônio público da cidade. E não acredito também na falácia de que queriam tocar fogo nesta casa. Isso é conversa, isso é manipulação midiática. Não acredito mesmo, não acredito mesmo. Se a gente fosse pegar de fogo, tem outros fogos queimando essa casa, e não o fogo composto pela gasolina ou pelo querosene. Tem outros fogos queimando essa casa. Inclusive, um dos fogos é a ausência nesta casa, que já tem tempos que não tem votação, que inclusive o projeto do senhor já podia ter sido aprovado, porque nós temos consciência de que a maioria dos vereadores concordam com a proposta. Eu sou um dos que não concorda e votarei contra, debaterei, colocarei meu posicionamento no devido tempo, desde que me seja garantido, desde que a mesa não me tolhe a palavra, como em outros momentos já aconteceu, eu manifestarei na hora da votação o meu posicionamento. É claro, meu posicionamento é claro como a luz do dia, não tenho dúvida nenhuma disso. E aqui, concluindo essa primeira parte, quero dizer sobre os vídeos que foram aqui expostos pelo meu amigo vereador Márcio Garcia e pela vereadora Tânia Bastos,
dizer que se a gente entrar numa escalada de mostrar filme de cá e de lá, você mostra 10, eu tenho 20 para mostrar. É fotografia de violação da Guarda Municipal, eu tenho fotografias de violação de outros cidadãos, as mais diversas, feita pela polícia, feita pela Guarda. Sei que manifestantes também violam os direitos da Guarda, no contratempo da força. Então, se é para mostrar fotografia e filme, bota quantos você tem na mesa, que eu tenho outros tantos. Isso não é problema, mas esse não é o caminho. O caminho não é esse. O caminho é nós aqui no Parlamento, cabe a nós no Parlamento, colocarmos o nosso posicionamento e sermos respeitados por ele. Então, fechei esse tema. Eu queria falar da minha preocupação sobre um tema que eu trabalho muito aqui na cidade, que me é muito caro, que é o tema da educação. E aí ligando essa questão do tema da educação, a questão da segurança. Quando nós compreendemos que uma comunidade de favela, uma comunidade empobrecida, tem que receber uma UPP, e a UPP vai apenas com o aparato policial, nós estamos compreendendo que aquela comunidade é uma senzala moderna, é um lugar onde os empobrecidos têm que ficar encurralados. Então, nós queremos clamar por educação nas nossas comunidades. Nós sabemos, por exemplo, que nas nossas comunidades faltam o espaço de creche para nossas crianças, para os filhos dos senhores, para os filhos da nossa cidade. Então, nós queremos clamar por isso. Nós queremos compreender que não há a mínima possibilidade de nós instituirmos ou estabelecermos uma sociedade democrática, onde os direitos sejam respeitados, quando nós não damos aos seus cidadãos os direitos que são inalienáveis ao seu crescimento, ao seu progresso. E a educação é um desses direitos. Esses dias agora, nós estamos convivendo com a retirada dos profissionais do Conlurb, vereador, das escolas públicas. Há pouco tempo atrás, nós convivemos com a retirada dos porteiros das escolas. Se nós nos lembrarmos, há tempos atrás, há 2 anos atrás, nós tivemos a chacina de Realengo, onde 12 crianças foram mortas por um rapaz enlouquecido que entrou na escola municipal Tarso da Silveira. Depois que aconteceu aquilo, a prefeitura muito rapidamente mandou para lá uma chamada comissão interdisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, etc., médicos, para poder dar conta, pedagogos, para poder dar conta da demanda de sofrimento daquela comunidade escolar. E aí, no bojo daquilo, nós tivemos a contratação de uma empresa chamada VEPAR, para que nas portas das escolas tivessem a segurança, tivessem os porteiros. O vereador Paulo Pinheiro e eu fomos, por algumas vezes, ao clube do Grajaú Country Club, denunciar um processo de contratação não só ridículo, mas injusto, deplorável e assim, flagrantemente corrompido, que era naquele momento a contratação dos porteiros. Quando conseguiram sanar ou, de certa forma, driblar aquela fiscalização que fazíamos, contrataram a VEPAR. Na contratação da VEPAR, desde o início dela, nós vínhamos denunciando, uma denúncia em cima da outra, de que a VEPAR retinha os documentos dos profissionais, que a VEPAR não pagava o ticket de alimentação, não pagava o salário, o vale transporte, e etc., as cestas básicas, que era direito dos trabalhadores, etc. E aí, nós queríamos, eu fui um dos que ansiou, que desejou que a prefeitura rompesse o contrato com a VEPAR. Mas nós dizíamos que para haver aquele rompimento, tinha que ter um plano de contingência que desse conta da portaria das escolas. Hoje, 1.300 escolas do município do Rio de Janeiro estão sem segurança na sua porta. As escolas do município do Rio de Janeiro estão sem segurança, escolas e creches, o que é, no nosso entendimento, um desrespeito. E aí, olha para vocês verem, há pouco eu falava que eu não acredito nessa política policialesca, de arma, de câmera, de arame farpado, não acredito. Mas eu acredito que no cotidiano da escola, só para se ter uma ideia, no cotidiano da escola, podia ter, e sei que na Guarda Municipal tem muitas pessoas que são preparadas, que não são, que se deu oportunidade para preparar, para que esteja no cotidiano da escola como servidor da Guarda Municipal e como membro educador de uma comunidade escolar.
Então tem várias possibilidades, mas possibilidades essas que não são abraçadas por quê? Porque nós ainda consideramos as comunidades empobrecidas em nossa cidade como modernas senzalas, como espaço onde estão os desclassificados, onde estão aqueles que não merecem a atenção do Estado. Então é nesse sentido que a gente vem aqui fazer essa discussão. Discutir que a educação que a gente quer para o nosso município não é uma educação do CUSP e do GIS, não é uma educação onde o professor apenas tem que passar conteúdos, mas uma educação onde os direitos básicos das nossas crianças, adolescentes e jovens seja garantido, uma educação onde a segurança na escola seja uma segurança dialogada com a escola, seja uma segurança discutida no programa político-pedagógico da escola, no projeto político-pedagógico da escola. Então, tem muitas coisas para serem feitas. E agora, a última notícia é a saída da Conlurb. Quosque tande, abutere paciência nostra. Até quando vão abusar da paciência da gente? Até quando vão desrespeitar os mais pobres dessa cidade? Então é preciso que a gente tome conta disso, é preciso que a gente discuta isso, é preciso que esse parlamento abra suas portas, é preciso que esse parlamento discuta com a sociedade qual é a política de educação, qual é a política de segurança, qual é a política de habitação, mas aqui eu estou forçando o meu raciocínio, o meu argumento em cima da política de educação, porque uma secretaria não pode ficar encastelada ali na Cidade Nova e achar que pode ditar as normas para as 1000 e tantas unidades escolares. É preciso que a gente se coloque na discussão. É preciso que a gente dê autonomia para a secretaria, para a direção da escola fazer o debate. Quando acontece um problema sério que abala a mídia da prefeitura, o prefeito e a secretária chamam a família lá para fazer a negociação e, de certa forma, empurrando as direções das escolas para o limbo, como se não tivessem autonomia nenhuma. Então, senhor presidente, já encerrou meu tempo, aqui a luz já acendeu, quero agradecer pelo tempo que me concedeu o vereador Edson Zanata e dizer que nós estamos aí na luta, contra ninguém, mas a favor da nossa cidade. E se para ser a favor da nossa cidade precisar ser contra o armamento ou o encrudecimento das nossas políticas, podem contar conosco, nós estamos juntos e misturados. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem. Pela ordem, o novo vereador Renato Cinco. Eu peço verificação de quórum, senhor presidente. Solicitada verificação de quórum. A presidência solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Vou proceder à verificação. Primeira bancada, 1, 2, 3 senhores vereadores. Segunda bancada, 1, 2, 3, 4, 4 senhores vereadores. Terceira bancada, 1, 2, 3 senhores vereadores. Quarta bancada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 senhores vereadores. Mesa, 3 senhores vereadores. Restando mais 2 senhores vereadores. 21 senhores vereadores. Acordo para prosseguimento do trabalho. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 279/2013, de autoria do vereador Marcelo Queiroz, que institui o programa Adote o Rio. A matéria encontra-se em votação. Exige quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores.
Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votou sim um senhor vereador, não 23 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. A presidência passa a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Em votação. Veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 524/2013, de autoria do vereador Eduardão, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a Feirinha da Pavuna. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Processo de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Os votos da gente foram 118. Encerrada a votação, votaram sim nenhum senhor vereador, não 30 senhores vereadores. O veto foi rejeitado, o projeto segue a promulgação. Vamos retornar à primeira matéria da pauta, já que deu quórum na segunda. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, em votação. Veto posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 279, de 2013, de autoria do vereador Marcelo Queiroz, que institui o programa Adote o Rio. Em votação. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação.
Votaram sim nenhum senhor vereador. Não 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para dar prosseguimento ao trabalho. É a terceira? Refazendo a fala. Essa foi a terceira vez. Houve uma verificação e 2 votações sem quórum. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.